Olá, professores, tudo bem? Aqui é a professora Maeli, do Baú da Pré-Escola. Hoje, atendendo aí a muitos pedidos, venho conversar um pouquinho sobre a prova de desenvolvimento didático do concurso de Curitiba para os professores que realizaram a prova exclusiva para educação infantil, tá? O edital referente aí à prova de desenvolvimento didático para a educação infantil é muito parecido com o edital da Docência 1. Inclusive, eles utilizam a mesma estrutura de planejamento da Docência 1 para a educação infantil. E é aí que a gente fica intrigado com algumas questões. Porque a gente sabe que na educação infantil a forma de organização curricular é diferente do ensino fundamental. E aí isso tem gerado muitas dúvidas, né, entre os professores que irão desenvolver a prova para a educação infantil. Então, vamos lá. Aqui é o edital, tá? Peguei o planejamento direto do edital. Está aberto. Como vocês podem ver, a estrutura do edital da educação infantil, do plano de aula, é o mesmo, né? Então, nome, aqui você vai colocar o cargo, professor de educação infantil, sua inscrição, área de ensino. Aqui muita gente tem dúvida, tá? Eu pensei muito, quebrei muita cabeça, eu e a Vanessa, né, que é minha parceira aqui no Baú da Pré-Escola, a gente analisamos muitos documentos que nós utilizamos quando nós fomos consultoras aí do MEC, né, no programa ProBNCC. Então, nós trabalhamos aí na construção do currículo do território catarinense na etapa da educação infantil, e nós participamos aí de uma série de eventos relacionados aí à organização curricular para a educação infantil, inclusive alguns lá em Brasília. E aí, uma das informações que eles trouxeram num desses congressos que nós participamos foi a seguinte: eu vou compartilhar uma tela aqui com vocês. Ó. Na educação infantil, né, o arranjo curricular para a educação infantil, ele está organizado em campos de experiência, são 5 campos de experiência. Esses 5 campos de experiência, eles abrangem de forma interdisciplinar, e a gente pode até falar, né, intercampos, já que a gente está falando de campos de experiência, as 5 áreas do conhecimento do ensino fundamental. Então, as linguagens, né, que é uma das áreas do conhecimento lá do ensino fundamental, elas estão perpassando todos aqui os campos de experiência, alguns com mais evidência, outros com menos, mas elas fazem parte aí de todos os campos de experiência. A mesma coisa para as ciências humanas, ciências da natureza, matemática e ensino religioso. Então, as 5 áreas do conhecimento, elas estão compondo aí, né, o conhecimento que elas carregam, né, esse conhecimento que foi elaborado pela humanidade e que estão aí organizados em áreas do conhecimento, elas se encontram nos campos de experiência de forma interdisciplinar, tá? Ok, então, pensando nessa lógica, o que a gente sugere, tá? É uma sugestão, vocês podem interpretar de outra forma. Aqui na área de ensino, você vai ver aqui uma área do conhecimento, né? Já que eles pedem ali uma área, né, de ensino, uma área de conhecimento. Então, por exemplo, linguagens. Que campo de experiência que tem, e a forma com que você vai desenvolver o seu planejamento traz um campo de experiência que esteja em evidência aí com essa área das linguagens. Pode ser escuta, fala, pensamento e imaginação, por exemplo. Então, eu colocaria lá no meu planejamento, né? Linguagens, 2 pontos. Campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. Colocaria as 2 informações, tá? Ou linguagens, o eu, o outro, o nós. Ou corpo, gesto e movimento, por exemplo. Eu traria uma área de conhecimento que conversa aí com o campo de experiência que você vai desenvolver o seu planejamento. Depois, o mesmo campo de experiência vai repetir aqui no conteúdo, tá? Então, você colocou aqui linguagens, escuta, fala, pensamento e imaginação. Aqui você vai colocar campo de experiência, escuta, fala, pensamento e imaginação. E aí você vai lá no documento curricular do município de Curitiba e seleciona aí os objetivos que vão dialogar com o seu plano de aula, né, com o seu procedimento metodológico aqui no caso, certo?
Essa, como eu falei, é minha interpretação e da Vanessa. Talvez vocês possam aí ter um outro olhar ou colocar nos dois o campo de experiência, né? Eu acredito que seria mais coerente até, né? Mas eu acho que errar pelo excesso é melhor do que errar pela falta, né? Então, eu, né, colocaria aí essas duas informações aqui na área de ensino, certo? Aqui, quando pede série, ano e ciclo, eu colocaria aqui, então, por exemplo, pré-1, né? Pré-1, o pré-1 é criança pequena. Pré-1, criança pequena, pré-escola. Ou maternal 2. Maternal 2 são crianças bem pequenas. Então, maternal 2, crianças bem pequenas, creche, tá? Eu colocaria aí todas as informações, como eu falei, melhor pelo excesso do que pela falta, tá? Então, eu colocaria essas informações aqui no série ano e ciclo, relativas aí à fase, né, que você pretende trabalhar aí na educação infantil, grupo etário, né, que você pretende trabalhar na educação infantil, tá? E aí vamos aqui, né? Material é o que você vai estar utilizando, sempre lembrando de citar a referência do documento curricular de Curitiba. Eu acho que isso é uma informação bem importante que você tem que colocar aqui. E os procedimentos metodológicos, tá? A minha dica para os procedimentos metodológicos, eu tenho um slide aqui para compartilhar com vocês. Como a gente está desenvolvendo um trabalho para a educação infantil, nós não podemos esquecer de dois pontos que estão bem marcados no currículo de Curitiba. Em primeiro lugar, as brincadeiras e interações, que são os eixos estruturantes de todo o trabalho que deve se desenvolver na educação infantil. Essa informação está na Diretriz Curricular Nacional para a Educação Infantil, lá de 2009. Essa informação está, né, reiterada aí na BNCC e também, né, reforçada no documento de Curitiba. Então, a gente não vai trabalhar na educação infantil copiando o modelo do ensino fundamental. Tá? A gente vai pensar uma prática onde ocorram, né, prioritariamente, brincadeiras e interações, momentos, né, de atenção coletiva, momentos de roda, momentos de música, momentos de contação de histórias, né? Você pode propor aí diversas estratégias, desde que o princípio dessa estratégia, os princípios sejam as brincadeiras e interações, tá? E outra questão importante que está colocada lá no currículo de Curitiba são os cantos de atividades diversificados, aqueles cantinhos que as crianças vão brincar nos momentos optativos, né? Nos momentos que você organiza os cantos, elas vão lá brincar, escolher os materiais que elas vão estar desenvolvendo aí as suas brincadeiras. Você pode trazer isso para o seu planejamento também, tá? Por exemplo, um acolhimento, você pode falar, né? Após o acolhimento ocorrido, né, nos cantos de atividades diversificadas, que é o termo utilizado aqui no documento de Curitiba, né, as crianças serão convidadas para, né, sentar numa roda, onde será realizada uma contação de histórias, barará, barará. Aí você desenvolve aí todo o seu planejamento. Mas é uma dica, né, de algo que acho que se você trouxer no seu planejamento, você vai aí ter um pontinho a mais, né? Eu acho que vai ser interessante para a educação infantil, tá? Então, dicas aqui muito importantes. Não esqueçam que todo planejamento deve ser pautado no princípio das brincadeiras e interações. Claro, princípios éticos, estéticos e políticos e os eixos estruturantes das brincadeiras e interações. E algo que você pode trazer também como proposta são cantos de atividades diversificadas, tá? E aí vamos só fechar aqui o edital. A avaliação, lembrando que você vai avaliar de acordo com os seus objetivos. Então, você vai copiar os objetivos aqui para baixo, que você tinha escolhido lá em cima, e você vai transformá-los, né, em critérios de avaliação. Então, será observado se as crianças, tarará, 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 conforme o seu objetivo. E sempre lembrando também de marcar aí que instrumentos você vai utilizar para observar aí a aprendizagem das crianças. Você vai filmar, você vai utilizar um registro fotográfico, você vai fazer uma anotação no bloco de anotações, né?
ou você tem aí um material de documentação pedagógica que você costuma aí organizar os seus registros, cite isso, que eu acho que também vai ser um pontinho a mais para o seu planejamento. E não esquecendo, no dia da prova de desenvolvimento didático, 2 vias assinadas para entregar a banca, tá? Isso é uma informação bem importante, e eu já participei de outros concursos e teve gente lá na hora da fila que tinha esquecido de levar, né, não tinha percebido né, essa informação no edital e só levou uma cópia e foi desclassificado. Tá? Então, 2 cópias assinadinhas, bonitinhas, para entregar à banca. Certo? Espero aí ter tirado as dúvidas de vocês. Se vocês tiverem outras dúvidas, é só deixar aqui no chat que eu vou respondendo, tá bom? Então, um beijo e até a próxima.